Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Estamos aqui para mais uma aula de conhecimentos bancários e agora nós vamos entrar num bloco, tá, de conteúdo chamado Noções de Políticas, né? Ou seja, nós vamos trabalhar aqui as políticas econômicas, política monetária, financeira, né? Principalmente para o nosso curso de conhecimentos bancários, né? Dessas políticas, a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, é a política monetária. Então, na política monetária, o título da aula está escrito Noções de Política Monetária, mas na verdade, esse negócio de noções aí, nós estamos aí muito mais, né? Como falo assim, muito mais aprofundado do que a gente possa imaginar. Então, não é somente noções, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ok? Então vamos lá, noções de política econômica, né? Vamos lá, a gente sempre, esse aqui é um assunto que a gente sempre faz uma aula somente para cumprir tabela. Por que precisa cumprir tabela? Porque as noções de política econômica vem de quê? Vem de economia, tá? Economia. E para compor, o que compõe a política econômica é o somatório de muitas outras políticas, né? Por exemplo, o somatório da política fiscal, da política monetária, da política cambial, política de crédito, ou seja, todas essas outras políticas específicas compõem a política econômica, tá certo? Vamos lá para a questão de prova. Presta atenção aí, galera, acorda, né? Quem é o responsável pela política econômica no país? Você só tem uma alternativa. Quem que é? É o Banco Central do Brasil. Tá? Aliás, não é só o Banco Central do Brasil. O responsável é o governo, tá certo? É o governo. Então, o governo como um todo, tá certo? É responsável. Professor, quem são os principais agentes que atuam na economia brasileira? É claro que eu já falei entre eles, Banco Central do Brasil e Ministério da Fazenda, principalmente. Claro que tem o Ministério da Indústria e Comércio também, que participa decisivamente também, mas essas duas pessoas, né? O Ministério da Fazenda e o Banco Central são os dois grandes agentes da política, na condução da política econômica no país, né? Nesse sentido, vamos lá, um pequeno conceito para a galera aí. Noções de política econômica. A política econômica traduz a função econômica do governo, responsável permanente por cuidar para que a economia do país funcione com equilíbrio, com progresso e com justiça social. Então aí para vocês aí uma coisa que o aluno jamais poderá esquecer. Professor, isso pode ser assunto aí de questão de prova, né? Eu acredito que dificilmente isso pode cair, já caiu, a gente vai mostrar para vocês aí, mas aqui é importante, ó. Responsável permanentemente quem que é o governo. Aí o professor aprofundou para a galera aí, dentro do governo, quem são os principais agentes econômicos aí. Nós temos aí, ó, Banco Central, tá? E Ministério da Fazenda aí, são dois grandes agentes atuantes na política econômica do país, né? Temos aí esses dois grandes agentes. Vamos mais? Claro, né? Aí eu trouxe um texto aqui nos meus estudos que eu sempre gosto aqui, que é o Manual de Política Econômica, né, do Carlos Galvez, né? Ele fala o seguinte, ó, sobre política econômica, qual é o conceito dele? Essa função econômica do Estado tem como campo de operações a atividade econômica de todo o país, dos indivíduos, das famílias, das empresas, e não apenas a atividade econômica do governo e suas empresas. No regime da democracia moderna, essa função do Estado é feita sem suprimir a livre iniciativa e nem a propriedade privada, inclusive dos meios de produção. Então está aqui para vocês uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, que no Brasil, né, o nosso regime é o regime capitalista de produção,
tá? Professor, qual que é um outro regime contraponto, que contrapõe o regime capitalista de produção? É o regime socialista, né? E socialista hoje, salvo engano, nós temos aí somente 2 países no nosso planeta que adotam aí essa política nossa aí, essa política macroeconômica socialista, que são os países de Cuba e Coreia do Norte, né? Mas, professor, e para o concurso? Para o concurso você tem que saber o seguinte, olha só, que no regime capitalista ele está alicerçado em 3 bases. Primeiro, a democracia. Tá? Democracia significa respeitar a vontade popular, né? Então a política econômica do país deve respeitar a democracia. O que o povo decidir, é o povo que manda, porque o poder emana do povo, né? A função do Estado é feita, olha só, livre iniciativa, ou seja, você é livre, você tem a liberdade de ir e vir. E, finalmente, você, no regime, na política econômica do país, nosso regime, nós temos que respeitar o direito da propriedade, né? Já lá, o que acontece? Já lá no regime socialista, né? Eles têm contrapontos fundamentais sobre a livre iniciativa, porque a livre iniciativa é do poder do Estado, né? E a propriedade é uma propriedade relativa, né? Ou seja, você tem a posse, mas a propriedade de tudo pertence ao Estado. Já no regime capitalista, que é o nosso regime, a nossa política econômica, o nosso país, nós temos então o regime da democracia, livre iniciativa e a propriedade, né? Legal, né? Ok, maravilha, né? Professor, então é o seguinte, o que eu posso chegar, que conclusão que eu posso ter sobre esse cara chamada de política econômica? É muito simples, muito simples. Política econômica é o macro. Não tem como fazer a política econômica em si. Você deve fazer outras políticas para produzir o resultado da política econômica, na qual destaco o seguinte: a política fiscal faz parte da política econômica? Sim, né? Sobre a fiscal, vou dar uma deixazinha para vocês já nessa aula ainda, porque é importante. A política fiscal é um dos principais componentes da política econômica. Aliás, eu já vou adiantar esse assunto para vocês, porque eu vou apresentar aqui para vocês 8 pontos de política, tá, econômica, pontos da política econômica que compõem o macro da política econômica no país, né? Mas dessas 8, são 3 fundamentais, que é a política fiscal, que é a política monetária, a mais importante de nossos estudos, e a política cambial, tá certo? Então a gente vou dar uma deixinha nessa aula para vocês sobre esses 3 instrumentos da política econômica. Então, política fiscal primeiro. Segundo, a política monetária, né? Essa política monetária é chamada também política de moeda e crédito. E 3, política de investimentos, ou seja, né, o governo investindo no país. Isso é um fator importantíssimo, porque fomenta, desenvolve a economia, cria sustentabilidade, né? 4, política de produção do consumo, ou seja, o governo, na sua macropolítica econômica, deve incentivar as famílias a produzir, aliás, a consumir e, claro, as empresas produzirem, né? Então tem que ter isso faz parte da política, né? A política de relações econômicas internacionais, ou seja, como o Brasil se porta em relação ao mundo. A política de rendas, de produção de renda, política de estruturas e política de representação dos abusos econômicos para manter o equilíbrio. Em relação a esse item 8, quem atua é o CAD, né? O CAD é o Conselho de Defesa aí, Conselho de Assuntos de Defesa de Assuntos Econômicos, né? Defesa de Assuntos Econômicos aí. Política da promoção humana. Então são as políticas aí, as principais, né? Ok. Então eu já disse para vocês que na política econômica o governo é o principal responsável por essa condução. Ele que dita as regras, né? Cabe ao governo apurar a situação geral da economia do Estado,
considerando o passado e prospectando os caminhos para o futuro e considerando a realidade. Ok, então isso aí é uma parte de diagnóstico. A finalidade da política econômica é propiciar ao país equilíbrio e progresso permanente. Então pronto aí para resumir aí esse ponto da aula. Então a finalidade da política econômica é produzir o equilíbrio, propiciar o equilíbrio e o progresso do país. Como se faz a política econômica, professor? Aí é através da política fiscal, da política cambial, de investimentos, monetária, de crédito e assim por diante. Valeu? Ok? Legal. Professor, o senhor falou que você ia dar uma deixazinha? Sim. Vou dar uma deixazinha para vocês aí. 3 aspectos distintos, né? Então tá aqui, nós temos aqui a política fiscal, né? Professor, eu vejo sempre esse cara aqui na televisão. Então é o seguinte, para o seu concurso, cara, principalmente concurso de carreiras bancárias, né, que vai Banco Central, e tá lá esse assunto, cara, você tem que saber, quando fala fiscal, né, você tem que ter um mapa mental na sua cabeça, professor. Professor, como assim, professor, mapa mental na minha cabeça? Aqui, ó, vou passar aqui para vocês, ó. Então falou aqui, ó, de política fiscal, né? Professor, falou em política fiscal, o que é esse cara? Esse cara é simples. Esse cara, a política fiscal sempre está relacionada ao orçamento público. Orçamento público. Professor, e o que vem a ser esse orçamento público? O orçamento público é uma peça, é uma lei que diz respeito às receitas governamentais e às despesas governamentais. Então está aqui para vocês. Receitas e despesas. Então falou em política fiscal. Então seria o governo o quê? É as receitas do governo e o que? As despesas. Das receitas, nós temos vários tipos de receitas. Mas para a política fiscal, a mais importante delas são aquelas provenientes de tributos. Ô, professor, escreve certinho aqui, tá? Tá bom, vamos lá, né? Ó, tributos. Tá certo? Tributos. Então tá aqui, a política fiscal é isso. E qual que é o objetivo da política fiscal, gente? Ó, é você ter o famoso superávit, né? Olha aqui. Superávit. Tá certo? Então é o seguinte, então o governo, gente, é o maior investidor, o maior gastador, o maior empregador do país. Então a política fiscal, a política de gastos é importantíssima, porque toda vez que o governo gasta, tá? Toda vez que o governo gasta, o que acontece? Ele coloca dinheiro na sociedade. Toda vez que ele arrecada, ele retira dinheiro da sociedade. Então é o seguinte, isso aqui é o principal. Então isso aqui é o instrumento política fiscal. Então é o seguinte, vamos lá agora. Mapa mental, modelo mental, é hora de fixação de conteúdo. Professor, eu nunca estudei esse cara e também eu acho que eu nunca mais vou estudar esse cara só para o concurso. Então é o seguinte, cara, política fiscal, recordando, passando a régua. É o seguinte, você tem que lembrar de orçamento público, e o orçamento diz respeito às receitas e despesas. Então pronto, a política fiscal, né? É claro que toda vez que há um desequilíbrio entre as receitas e despesas, principalmente até pouco tempo atrás, né, o Brasil gastava mais do que arrecadava, e isso era permitido, né? Isso era permitido, né? O que acontece? Você gera inflação na economia, né? Gera inflação na economia. Então isso é muito importante, a ação, como o governo está, a saúde do governo é chamado de política fiscal. Nesse sentido, isso aqui é tão importante, essa questão de administração das contas públicas, né, que recentemente
o Brasil editou a Lei Complementar 101 de 2000, né? Conhecida esse cara como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que essa lei trata de dispositivos para moralizar e dar responsabilidade a essa gestão, de forma que, por exemplo, a LRF não permite despesa maior do que receita. Então a LRF, né, é um instrumento da política fiscal do país. Então nós temos isso aí, como é que é a política fiscal. Professor, o que mais que nós temos ali? Aí nós temos, né, a política monetária. Professor, o que é essa política monetária? A política monetária é aquela que visa o quê? A política que visa o quê? Mensurar, avaliar, né, disponibilizar, controlar o quê? Controlar a quantidade de dinheiro disponível na economia. Então isso é um assunto da política monetária. Professor, e a política cambial? A política cambial é muito simples. A política cambial trata-se em relação à nossa moeda, que é a moeda do real, como que o real ela se porta em relação às demais moedas estrangeiras, em especial o dólar e o euro, né? Como assim, professor? O Brasil está passando por momentos aí bastante críticos na sua política cambial, né? Devido à balança de pagamentos, né? Ou seja, a balança de exportações, né? O Brasil está importando muito mais do que exportando, né? E isso acontece o quê? Quando o Brasil importa, está vindo o quê? Produtos e está saindo o dólar, né? Então isso aqui é muito importante na economia do país. Então nós temos a política fiscal, a política cambial e a política monetária. São, na minha opinião, os 3 pontos decisivos. É claro que os outros também são importantes, que mexem com a vida das pessoas, né? Mas na política econômica é isso, e nós iremos aprofundar detalhadamente para os nossos estudos. A mais importante de todas chama-se política monetária, que vai ser objeto da próxima aula, que gravo daqui uns instantes, assim que encerrar essa aula aí, né? Antes de encerrar, teve uma questão da Caixa Econômica Sens Gran Rio 2012, né? A gestão da economia visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e também de atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, tais como pleno emprego, distribuição de riqueza e estabilidade de preços. Para que isso ocorra, o governo atua por meio de... Ok, então olha só, a gestão da economia visa atender às necessidades de bens e serviços das sociedades, bem como atingir determinados objetivos sociais macroeconômicos. Olha aí, no comando da questão, se você já consegue identificar a resposta, tais como pleno emprego, distribuição de riqueza, estabilidade de preço, né? Esse texto aqui, ó, pleno emprego, distribuição de riqueza, estabilidade de preços, né? Isso aqui são componentes da política keynesiana, macroeconômica keynesiana, né? Mas não é assunto do nosso estudo, né? Para que isso ocorra, ele faz através de ações fiscais. Gente, ações fiscais faz parte do quê? Da política fiscal, o orçamento, né? É claro que impacta, mas não é só isso. Ações monetárias, mesma coisa, são importantes, mas tem que ter algo maior do que isso, né? Políticas econômicas, exatamente, né? Tá aí, políticas econômicas, alternativa correta. Política de relações internacionais também é um componente, né? E diretrizes fiscais e orçamentárias, isso aqui é uma lei que faz parte da ações fiscais do governo. Então, alternativa letra C. Então, o examinador, nesse quesito de política econômica, ele vai querer saber de você se você sabe que ela é o macro, que para fazer a política econômica você necessita de várias outras políticas. Ok, né? Olha aí, encerramento da aula, né? Eu particularmente gosto muito desse nosso momento de reflexão, né? E eu gosto de buscar frases de espiritualidade, de aconchego, de motivação. Vamos lá. Pai, não conheço teus planos, mas tu conheces meu caminho. Exatamente. O cara, olha aí, o cara, uma rocha sentado, né? Vendo a paisagem, né? Pai, não conheço teus planos, mas tu conheces o meu caminho. Acredite em Deus.
Ele é o nosso guia. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.